No dia em que fiz 16 anos, o bolo tinha velas demais, e a cozinha tinha o mesmo cheiro de café, que sempre vinha com as conversas da minha mãe. Ela segurou minha mão do jeito que sempre segurava quando queria dizer algo sério, firme, com o polegar passando devagar sobre as minhas unhas. Olha, Daisy! Ela falou baixa, olhando direto nos meus olhos. Nada de redes sociais. Por enquanto, você vai viver do lado real da vida. A frase caiu como gelo. Não foi imprensa nem bronca, foi um decreto vestido de cuidado. Meu coração bateu mais rápido, como se uma notificação invisível tivesse apitado dentro do peito. 16, sem redes. Era como tirar as rodas de uma bicicleta que eu ainda estava aprendendo a pedalar, e todo mundo na escola parecia estar acelerando em uma pista diferente. No primeiro dia depois do meu aniversário, vi as coisas acontecerem de longe. A Maia mandou um vídeo no grupo, elas rindo numa história com filtro, Elsie com o cabelo perfeito, e Hunter, que sempre sabia a linha exata para aparecer no lugar certo, com um corte de cabelo novo e uma legenda que sumia em poucas horas. Eu coloquei a mão no bolso onde não havia nada, e senti a falta do peso de um celular como se fosse um membro que eu tinha perdido. Na escola, a conversa girava rápido, como um carrossel desmontado. Você está no Insta? A Maia perguntou na sala de química, inclinando o rosto com curiosidade mais que maldade. Quando eu disse que não tinha, o silêncio que caiu foi parecido com aquele que você sente quando alguém não responde a uma mensagem importante. Não era só sobre postar, era sobre existir para outras pessoas. Eu vi os olhares, as pequenas pausas. Eles não eram hostis, só eram cheios de uma expectativa que eu não podia satisfazer. Mas o buraco da exclusão cresce sobre quem não é visto. Então criei um segundo mundo. Não achei que era tão complicado. Uma conta com outro nome, um aplicativo que eu acessava só na escola entre uma aula e outra, fotos editadas até caberem naquela imagem que eu achava que devia ser. No começo, foi libertador. Alguém me curtiu. Outra pessoa comentou, e eu senti um formigamento novo, uma espécie de aprovação que me deixava suspensa no ar. Me transformei em uma versão minha com filtros, em um retrato que rendeu o tipo de atenção que ninguém te dá de verdade. Elsie notou primeiro. Você está arrasando, ela disse depois de ver uma story em que eu aparecia com um sorriso que na vida real era difícil de sustentar. Hunter começou a enviar mensagens em tom de brincadeira, aquelas que flertam sem compromisso. Onde você estava ontem? No começo, era só conversa. Depois, era convite para a festa do fim de semana. A festa era o tipo de evento que a mãe dizia, não é lugar para você. Mas eu tinha uma conta secreta, e naquela conta eu já era parte do grupo. Parecia seguro ter dois mundos, o do jantar em família e o das curtidas rápidas. A escalada foi sutil. Ganhei seguidores, meus posts recebiam comentários que eu guardava como troféus. Eu memorizava quais ângulos funcionavam, qual legenda parecia ganhar coração. Me senti forte. A sensação é viciante. Você monta uma versão que agrada, e ela responde. Com o tempo, comecei a acreditar mais naquilo que era refletido na tela, do que nas conversas à mesa de jantar. A festa começou com luzes falsas e músicas altas, com risadas que atravessavam o quintal. As pessoas tinham nomes e rostos que eu já conhecia online, e outros que eram apenas vultos. Hunter estava lá, com um grupo de amigos que se movia como se já tivesse ensaiado cada piada. Havia jogos bregas e apostas bobas, o tipo que transforma qualquer gesto em destaque e qualquer pessoa em alvo. Quando me vi no centro de uma dessas brincadeiras, entendi tardiamente que a realidade não é um feed. As consequências têm som e cheiro e deixam marcas. Eles faziam uma aposta sobre quem conseguiria conquistar alguém novo naquela noite. Não era só sobre beijar. A aposta era sobre dissimular interesse para ganhar pontos, uma espécie de jogo onde a outra pessoa vira troféu. Hunter se aproximou com a confiança de quem não mede a profundidade do que está pedindo. Havia aplausos baixos e risos por trás. Quando eu percebi que era parte da aposta, o momento já tinha sido submetido a olhares e cópias. Um vídeo foi gravado, uma história foi postada. No mundo digital, tudo vira recorte, e no mundo real, aquilo me partiu. A humilhação veio rápido e doeu mais porque foi pública. Alguém colocou o vídeo em todas as histórias ao mesmo tempo. Comentários desdenhosos, emojis que cortavam. E uma legenda que fazia piada da minha tentativa de parecer confiante. Em poucos minutos, eu podia sentir as palavras como facas. Meus amigos riam. Outros olhavam com pena. E eu não tinha para onde correr. O chão parecia feito de vidro, prestes a se estilhaçar sob meus pés. Corri para o carro de volta para casa antes que qualquer coisa piorasse.
No caminho, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. A cidade parecia desfocar. As luzes dos postes viravam manchas. Abri a porta de casa e a sala estava vazia, com aquela luz amarelada que sempre aplaca as palavras difíceis. Eu queria desaparecer. Tentei respirar, mas os pensamentos vinham em ondas. Como eu fui idiota! Por que eu precisei disso tanto? O que a minha mãe vai dizer? Ela apareceu quando eu estava sentada na escada, com as mãos nos bolsos do casaco como quem tenta manter o equilíbrio. O olhar dela não era só de raiva, havia medo e confusão, uma mistura que doeu mais que qualquer ordem. Onde você estava? Ela perguntou, mas tinha a voz entrecortada, como se cada sílaba fosse um passo difícil. Eu contei, não escondi os detalhes dessa vez. Falei sobre a conta, sobre as edições, sobre as curtidas que pareceram me transformar em outra pessoa. Falei do Hunter e da aposta. Falei das risadas que eu ouvi em volta. Minhas palavras saíram tropeçando, e quando terminei, senti que tinha trazido todo o barulho do mundo para dentro da cozinha. Houve silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela se sentou ao meu lado sem tocar. Depois, veio a raiva. Mas aquela raiva era molhada, complicada. Eu só queria te proteger, ela disse, e a frase ganhou um peso novo quando veio com a voz cansada de quem passou noites decidindo o que era melhor para outra pessoa. Não era justificativa. Era explicação. Eu vi nas mãos dela as noites em claro, as pesquisas, o medo de notícias que sobrepõem famílias. Eu também vi a culpa, porque em cada gesto de controle havia um pouco de tentativa de conter um mundo que parecia inevitável. A conversa não foi que nem nos filmes. Não teve gritos grandiosos nem palavras de corte definitivo. Foi feita de coisas pequenas, verdadeiras e dolorosas. Eu disse que mentir não valia a pena. Ela disse que proibir não funcionava quando o coração buscava pertencimento. Achei que a solução era excluir. Ela achou que era ensinar limites. Entre nós havia um espaço que precisava ser preenchido com confiança, não com ordens. As paredes da cozinha guardaram nossas falhas e também nossas vontades de acertar. Por fim, caímos em acordo de um jeito que nenhum de nós imaginou no começo. Ela pediu desculpas por ter fechado uma porta sem explicar porquê. E eu, por ter construído outra porta nos fundos. Ela não tentou retomar o controle absoluto. Eu não prometi perfeição. Ao invés de punição, houve proposta, conversas abertas sobre o que era seguro compartilhar, apoio para lidar com situações online, e principalmente, o compromisso de falarmos quando algo nos incomodasse. Nada de monitoramento secreto, nada de espionagem. Só regras claras e a possibilidade de errar. E aprender. O passo que mais me surpreendeu foi quando minha mãe me ofereceu um gesto que não esperava. Ela não mandou apagar a conta naquele momento. Em vez disso, pediu que eu mostrasse o que estava acontecendo nas minhas mensagens e quem me seguia, não como um ato de invasão, mas como um pedido de parceria. Quando eu hesitei, ela segurou minha mão e falou: eu não vou tomar seu lugar nas redes. Quero te ajudar a andar por elas sem se perder. Foi estranho, mas foi honesto. Pela primeira vez, ela não tentou controlar meu destino digital. Ela quis caminhar comigo. A reconstrução não foi imediata. Os dias seguintes foram cheios de conversas curtas na mesa do café, de trocas de mensagens com avisos como: como você está? E, se algo acontecer hoje, me chama. Eu comecei a ver as redes de outra maneira. Em vez de serem apenas arenas para aparecer, elas podiam ser espaços onde eu escolhia o que partilhar e com quem. Comecei a separar o que era para a câmera e o que era para mim. Aprendi a identificar quando algo me fazia bem e quando só me deixava com frio na barriga. Também aprendi sobre responsabilizar-se por escolhas feitas no calor. Reconheci que minha versão editada alimentou expectativas irreais e que parte da humilhação veio do fato de eu ter construído uma imagem que não correspondia à minha realidade. Não era só culpa de ninguém. Havia escolhas minhas que precisavam ser corrigidas. Pedi desculpas a certas pessoas e me afastei de outras. Não foi fácil admitir que eu mesma tinha contribuído para a confusão. Com Hunter, as coisas não foram dramáticas. Ele recebeu um desapontamento que o deixou desconfortável. Não houve briga pública, apenas uma distância natural que se formou. Eu não precisava de revanche, precisava entender meu próprio reflexo sem filtros. A escola ficou mais leve quando parei de medir meu valor por quantas curtidas vinham num post. A Maia e eu conversamos por horas sobre insegurança e sobre quando a pressão vira violência. Elsie, por sua vez, foi mais amiga do que eu esperava.
Ela tinha batalhas próprias, e diferente do que eu imaginava, não era inimiga por ter sido popular. O que surpreendeu de verdade não foi só a reconciliação entre mim e minha mãe, mas o modo como a nossa relação mudou. Antes, a proteção vinha como muro, agora, vinha como cerca que permitia ver o mundo, mas dava segurança para voltar. Descobrimos que o diálogo funcionava melhor que proibições e que confiança era construída com pequenos acertos, do que com grandes ordens. A mãe que eu vinha criticando tinha medo, e aquele medo era amor, mesmo quando mal calculado. Eu, por minha vez, precisava aprender a pedir ajuda antes de inventar soluções clandestinas. Algumas semanas depois, eu me sentei com a minha mãe e escrevemos juntos um plano. Horários para usar redes, sinais para pedir ajuda quando algo me apertasse, e uma promessa de sempre conversar antes de tomar decisões drásticas. Também ficou combinado que eu poderia ter a tecnologia, mas que não seria um refúgio para evitar problemas. Seria ferramenta, não identidade. Ela me ensinou a identificar comentários maldosos e a preservar limites. Eu ensinei a ela que proibir sem explicar só empurra para o escondido. Não foi uma fórmula mágica, mas foi um começo honesto. A parte mais difícil foi reconstruir minha autoestima fora do feed. Comecei a me envolver com coisas que não tinham likes imediatos. Uma oficina de fotografia na escola, conversas com a professora de arte sobre projetos reais, tardes no parque sem celular. Aos poucos, percebi que me sentia mais inteira quando alguém me olhava nos olhos em vez de me curtir com o polegar. No fim, o que aconteceu depois da proibição não foi um castigo nem uma redenção heróica. Foi um aprendizado recíproco. Minha mãe aprendeu que proteção sem diálogo cria segredos. Eu aprendi que buscar aceitação atrás de telas pode custar caro. O momento surpreendente foi perceber que, no lugar onde eu esperava punição total, encontrei uma oportunidade de reconstruir confiança. Não houve vilões, só pessoas que erraram tentando acertar. Hoje, quando vejo meu reflexo na imagem do meu celular, lembro do gosto ácido que senti naquela noite de festa. Prefiro as fotos que me mostram inteira, com imperfeições que contam história. E quando a notificação toca, ainda escolho às vezes não abrir. Não por medo, mas por escolha. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que limites e liberdade podem andar juntos, que confiança se constrói aos poucos e que muitas vezes, o que parece severidade é medo disfarçado de cuidado.